Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira para o nosso bate-papo, né, que nós temos todas as segundas, né? Estamos aqui mais uma vez com você e para deixar, né, e compartilhar aí com mais pessoas que possam precisar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto. Olá, boa noite, Leninha. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é assim muito importante, porque ainda que a gente não esteja passando por isso, né, a gente com certeza já passou, infelizmente pode vir a passar, né, ou conhecemos alguém que esteja passando, né, e nós vamos falar hoje sobre o assunto de como lidar com tristeza e angústia. E isso em algum momento da vida todos nós passamos, ou infelizmente corremos o risco de passar, ou conhecemos pessoas também, né, que podem estar passando. E como lidar com isso, né? Como identificar, como lidar, né? Como saber o que é tristeza, o que é o luto, não é? Será que luto é só para quem morre, né? Melancolia, depressão, será que tudo é a mesma coisa? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como lidar com a situação em cada um desses casos, como que a gente pode lidar, o que fazer, para onde correr, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes da gente continuar, nós temos um aviãozinho aí, aqui embaixo do vídeo. Clica aí nesse aviãozinho e já compartilha com pessoas, não é, que podem assistir e serem abençoadas também e trocar experiências, porque na verdade essa live é um bate-papo, não é? E aí a gente pode estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante, né? Tão importante. Então, vamos lá, né? Uma das coisas que eu já comecei até falando, né? É que às vezes a gente confunde muito, não é? Excelente assunto, Leninha, é verdade, né? É um assunto muito importante, né? Porque embora não seja uma coisa agradável, mas infelizmente todos nós passamos, né? Ou já passamos na vida, corremos o risco de passar, ou às vezes alguém que a gente gosta muito pode estar passando por uma situação dessa e às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? A gente escuta a situação, a gente vê a dor do outro e a gente fica assim, como é que eu vou lidar com isso? O que eu vou falar? O que eu faço, né, numa situação dessa, né? Como que eu posso aconselhar? Né? Então, é um assunto realmente importante para a gente tratar, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão, sobre a tristeza, a angústia, não é? Será que é tudo a mesma coisa? Não é? Então, vamos lá. Oi, Lu, seja bem-vinda, amiga linda. Ó, a Lu pode colaborar bastante com esse... Tem conteúdo bastante bom aí, hein, Lu? Você pode contribuir bastante hoje nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, o que acontece, queridos? O que a gente vai falar, né? A primeira coisa, a gente vai falar realmente a tristeza. O que seria uma tristeza, não é? A tristeza... Ô, lindona, você quer, né? Lu, então estava falando aqui, hoje a gente vai falar sobre tristeza, angústia, com as situações que às vezes nós passamos ou infelizmente podemos vir a passar e pessoas que conhecemos também, não é? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente vai falar é o que é a tristeza. O que será que é a tristeza, né? A gente sabe, a tristeza é um sentimento, ela é o quê? Né? A tristeza, ela na verdade, ela é um afeto que é muito comum acontecer na nossa vida, não é? Na nossa vida comum, na nossa vida diária. Então, infelizmente, né? E quando que acontece isso? Né? A tristeza, ela é uma resposta, não é natural à frustração, à desilusão, a um dia ruim. Às vezes nós temos, né, esses dias ruins, nós passamos por essas situações e o que acontece? Nós ficamos abatidos, ficamos tristes. Só que a tristeza, ela tem uma característica. A tristeza, ela graças a Deus, ela é passageira. Ela é passageira. Não é aquela coisa, às vezes você vai dormir triste, mas no outro dia você já acorda revigorado, já acorda bem, né? Já acorda com outro ânimo, né? Quem já não aconteceu isso? Não dormiu muito bem, mas acordou, opa, outro dia, novo dia, e vamos seguir em frente, não é? Então, é muito importante isso, a gente, né, entender, lidar, saber o que é para lidar, né?
E aí, quando a gente se sente triste, como que a gente vai lidar com isso? Né? Como que a gente vai lidar com essa tristeza? Muita gente, né, lida, né? Como que você lida, né? Quando você fica triste, o que você faz aí para poder lidar com essa dor? Né? As pessoas às vezes lidam de formas diferentes, né? A gente pode lidar, né? Tem gente que prefere chorar, tem gente que precisa conversar, desabafar, não é? Tem gente que precisa, né, quando se sente assim, triste, angustiado, chora. Outros preferem escrever a respeito, né? Outros procuram um amigo, um ombro amigo para desabafar. Outros vão orar, vão à igreja, não sei. Fala aí para mim, quando você se sente triste, o que você faz para se sentir melhor? Tem gente que vai fazer esporte, vai praticar um esporte. As pessoas, elas buscam coisas, caminhos diferentes, alternativas para tentar superar aquela tristeza que está ali, né, no coração, né? Então, eu conheço pessoas que correm para o esporte, né? Vão fazer uma corrida, vão fazer uma caminhada, espairecer a cabeça, ou vai para academia. Paz, Rosinha, seja bem-vinda aqui, que bom que você está aí. Então, cada um tem uma forma de tentar lidar, né, com a tristeza. E uma das formas que são muito boas, a Leninha colocou aqui, ó, eu melhor orando, conversa com o nosso divino Pai Eterno, Leninha, é maravilhoso demais, não é? É maravilhoso demais quando a gente faz isso, a gente corre para o Pai, não é? E fala com ele, na certeza de que está sendo ouvido, né? Essa é a maravilha, né? Você falar com quem você sabe que está te ouvindo. Bom demais, né? É maravilhoso demais. É muito bom. E é muito interessante, queridos, que, olha, eu fico maravilhada, porque quanto mais a gente vai buscando informação, a gente vai estudando, né? A Rosinha colocou aqui, eu começo a louvar, e isso é muito bom, muito bom. E uma coisa interessante que a gente sabe, né, hoje, até, né, pela estudos mesmo que são feitos, a gente sabe que, por exemplo, aquilo que eu falei, a tristeza, ela é passageira, não é? E tem coisas que nós podemos fazer, como, por exemplo, quando a gente não está muito bem, tem coisas que a gente pode fazer que pode partir da gente mesmo, que é buscar coisas que nos fazem bem, né? Em vez de estar se afogando cada vez mais na tristeza, buscar algo que nos faz bem, né? Seja ouvir uma música, seja cantar, seja louvar, como a Rosinha falou, não é? Seja orar. Hoje em dia tem inclusive estudos que mostram, né, como que a oração faz bem para a gente, né? Como nos realmente melhora, até o funcionamento cerebral é diferente. Então, realmente, a Leninha colocou aí, né, o que ela faz quando ela está triste. Ela colocou, eu melhor orando, conversando com o nosso divino Pai Eterno. E hoje a ciência comprova que isso realmente ajuda. A Rosinha falou, eu começo a louvar. A música também, Deus nos criou para isso, para o louvor da sua glória, né? E aí a gente entra nesse lugar para onde nós fomos criados, né? E isso nos faz muito bem, isso alivia, traz um alívio para a nossa alma, não é? E o que acontece? Hoje a ciência já fala que a tristeza é passageira, mas o que eu acho interessante é que antes mesmo que a psicologia existisse, a palavra de Deus no Salmo 30, versículo 5, já fala que a tristeza é passageira. Olha que coisa linda, porque o salmista falou assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É passageiro. A tristeza, ela é passageira, né? Preste atenção, a gente está falando de tristeza, mas existem outras coisas que também envolvem um sentimento de tristeza, só que diferentes graus. Não é? Existe a depressão, existe a melancolia, existe luto, são outras coisas. A tristeza mesmo, ela é passageira. Né? Então, quando a gente fica meio triste, alguma coisa aconteceu que nos decepcionou, nos frustrou, né? Nós tivemos um dia ruim, é passageiro. Amanhã você sabe que você vai estar bem. As lágrimas podem rolar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Salmo 34:8 também, quer ver? Ele fala aqui, olha, deixa eu ver para você. Salmo 34:8 diz o seguinte. Isso, olha só.
Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado que nele se refugia. Era outra passagem que eu queria colocar, mas é importante a gente saber que o Senhor, ele é bom. Todo aquele que está triste se refugia em Deus, como a Lênis colocou aqui o que ela faz quando ela está em tristeza. Ela faz isso, ela se refugia em Deus, né? E é isso que o salmista nos orienta, não é? E isso realmente é algo que modifica, muda o nosso exterior, não é, Leninha, Rosa? Vocês podem aí compartilhar experiências mesmo que vocês já tiveram, né? Porque isso transforma. Quando a gente falar com Deus, confiar nele, não é? Exercitar a fé é transformador. E o falar com Deus em oração, como a Lênis colocou aí, ou mesmo expressar em palavras através de uma música, como a Rosa colocou, é muito importante, porque uma das coisas que em terapia se fala para você melhorar quando você está triste é justamente o uso de nomear o que você sente, verbalizar, falar. E o que você faz numa oração? Você está verbalizando tudo que você está sentindo para falar para Deus, né? O que a gente faz quando a gente canta? A mesma coisa. Só que a diferença é que às vezes quando a gente fala com Deus, a gente está falando com quem conhece a situação toda. Ele não conhece só um viés, ele não conhece só um lado, ele conhece toda a situação. E ele é poderoso para mudar as circunstâncias. E quando a gente busca crendo nisso, isso transforma, isso muda. João 16:20 diz o seguinte: em verdade vos digo, olha o que Jesus falou, isso aqui foi Jesus que falou, foi o Senhor. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra. Travou aí, Leninha? Deixa eu ver se é a minha internet aqui. Aqui parece que a internet está normal. Jesus, ele falou aqui, olha só. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor, ele promete converter a nossa tristeza em alegria. Jesus, ele transformou água em vinho. Ele é poderoso para transformar a tristeza em alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, isso que a gente pode, né, saber que a gente pode confiar. A gente pode crer também que quando nós estamos tristes, a gente precisa saber o que é de acolhimento. A gente precisa de sentir consolado, acolhido no meio da nossa dor, da nossa tristeza. E aí nós temos Isaías 61, 1-3. E na verdade, ontem quando eu estava pensando, meu Deus, o que eu vou falar na live? O que eu vou falar? E me veio a frase, essa frase aqui: óleo de alegria ao invés de pranto. Óleo de alegria ao invés de pranto. Às vezes nós estamos tristes, chorosos, e aí a gente começa até a duvidar de Deus. Mas Deus é aquele poderoso para transformar a nossa tristeza em alegria. Ele derrama, quando nós o buscamos e estamos tristes, ele derrama sobre nós o óleo da alegria, ao invés no lugar do pranto, no lugar da nossa tristeza. Ele faz isso. E aí, olha só o que Jesus fala. Jesus não, Isaías, né? Isaías fala assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, e eles se chamarão carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Olha que maravilha. Ontem eu estava no culto quando Deus me deu essa palavra. E olha que interessante, o texto começa falando, ele fala sobre pessoas angustiadas, ele fala sobre pessoas tristes, mas o ungido do Senhor aqui ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
E o Espírito de Deus hoje, ele é derramado sobre todo aquele, né, que crê e que busca. Joel 2 disse que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre todos, e o Espírito Santo é o nosso Consolador. E aqui ele fala, né, o Isaías fala, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E o Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, ele leu esse texto e ele falou que naquele dia esse texto tinha se cumprido, porque Jesus é essa voz que fala aqui. Né? Ele foi enviado para quê? Para restaurar os contritos de coração. Jesus foi enviado para restaurar os contritos de coração. O que é contrito? É aquele coração que está apertado, está angustiado, está triste. Jesus ele foi enviado para restaurar esse coração que Jesus foi enviado. A proclamar liberdade aos cativos. Às vezes tem sentimentos que nos prendem. Nós ficamos cativos, nós ficamos presos de sentimentos ruins. Mas o Senhor, ele veio para dar liberdade aos cativos. Se a angústia está te prendendo, você está preso pela angústia, você está preso pela tristeza, o Senhor é o que liberta. O Senhor é aquele que nos liberta de toda cadeia, de toda prisão. Aleluia. E aí ele fala que proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O Senhor, ele só não fala, não fica só no discurso, não. Que, vou proclamar que eu vou libertar. Não é só promessa, a gente está em época de promessas. Mas o Senhor, ele não só promete, ele faz. Porque ele fala, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O Senhor é aquele que liberta. E aí ele fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O que é? É a época favorável para aceitar, abrir o coração para Ele. A palavra do Senhor diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós estamos num tempo em que Deus está perto. Jesus está perto. O Espírito Santo está disponível. Mas ele não ficará. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem. Ele não vai ficar para sempre disponível. Mas estamos nesse tempo aceitável do Senhor. Nós hoje estamos no tempo aceitável do Senhor. E o Senhor Jesus, ele veio para pregar esse ano aceitável do Senhor, mas ele veio também para falar também do dia da vingança do nosso Deus. Deus é amor, Dani. Jesus é amor e é verdade. Ele é amor, mas ele também é justiça. E nada passa impune a Deus. Então, às vezes, a gente está angustiado, a gente está triste, mas eu vou te falar, há um juiz que tudo vê. Qual é o motivo que você está triste? Qual é o motivo que você está angustiado? Eu quero que você saiba que tem alguém que está vendo e está julgando a sua causa. A palavra do Senhor diz que entremos juntos em juízo. Apresenta-te a mim as tuas razões para que eu possa te justificar. Entremos juntos em juízo. Ele se dispõe a ser o seu advogado. O que está te entristecendo? Nessa causa que entristece, você tem um advogado, que é o Senhor. Você entende isso? Aleluia. E aqui ele fala, apregoar, e o dia da vingança do nosso Deus. Um dia nós vamos prestar conta a Deus. Todos prestaremos conta a Deus. Eu vou prestar conta a Deus, você também, não tem um que não vá. Então, o Senhor, ele veio para pregar isso. Mas ele fala logo depois disso, ele veio para consolar todos os tristes. Ele veio para consolar, ele tem consolo para todos. Mas eu pergunto, Dani, por que nem todos são consolados? Porque é necessário chegar perto do Consolador, não é? Se eu quero ser consolada, se eu preciso de um ombro para deitar, eu tenho que chegar perto e compete a mim colocar ao ombro, não é? Não é a pessoa que vai pegar minha cabeça e vai colocar lá, não é verdade? Ele veio para consolar a todos. Agora nós precisamos querer esse consolo. E a pergunta que eu faço nessa noite, você está querendo esse consolo do Senhor? Você está disposto a ter esse consolo do Senhor? Então, mas está à sua disposição, está à minha disposição. Tá ao vivo ou tá travado? Já destravou? Hein, Valério? Oi? Está ao vivo ou tá travado? Se está ao vivo? Tá travado o vídeo? Não sei, meu. Porque a Leninha falou aqui.
Tá, o Alex entrou. Ei, Alex, seja bem-vindo. Já destravou aí, Leninha? Sim, tá jóia. Obrigada, Leninha. Então, vamos lá, vamos continuar. E aí ele fala aqui, não é? A consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento ao invés de cinza. Óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Deus, ele faz essa troca, ele nos disponibiliza isso, não é? Alex, nós estamos falando, comecei falando sobre tristeza, hoje vamos falar de tristeza, angústia, luto, depressão, né? Que são coisas distintas, né? E às vezes a gente coloca tudo num combo, mas são coisas distintas. E a gente está falando sobre a tristeza, né? A tristeza, ela é algo passageiro, né? E eu estava falando como é tão maravilhoso saber, Paty, seja bem-vinda, paz. É tão maravilhoso saber porque a gente sabe, como eu falei, existe tristeza, melancolia, depressão, luto, tudo coisas que envolvem tristeza, mas são coisas diferentes. Mas a característica da tristeza, que difere a tristeza das outras, é que a tristeza, ela é passageira, ela é rápida. Você tem um momento, mas ela passa. E a coisa maravilhosa é que isso, a psicologia, nos últimos séculos, que foi chegar a essa conclusão, que foi existiu, né? Foi descoberta e começou a existir. Só que isso já estava escrito há muito tempo, né? Se você for olhar lá no Salmo 30, versículo 5, já falava que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a tristeza ela pode vir, mas ela é rápida. E hoje a ciência diz exatamente isso. A tristeza, ela é rápida, ela passa rápido, né? E aí, então, a gente está falando que, falei também para quem está chegando aqui agora, formas de você lidar, né, com a tristeza. Até perguntei aqui como é que lida com a tristeza. A Leninha falou que normalmente ela gosta de falar com Deus, ela ora. A Rosa falou que gosta de cantar louvor. E uma das formas da gente lidar com a tristeza realmente é nomeando, é falando, não é? Sobre o assunto. Tem gente que não gosta muito de falar, mas é bom escrever, não é? E por que isso é tão interessante? Porque hoje a gente sabe que uma das abordagens para lidar com isso é assim, você falando, nomeando, e é terapêutico, né? E na terapia muito se faz isso, a pessoa vai falando. E na oração o que a gente faz? A gente fala também, a gente fala com Deus, não é? Isso é maravilhoso demais. E aí eu tô lendo aqui, né, o Isaías 61, que o profeta Isaías aqui dá voz, na verdade, profeticamente ao próprio Senhor Jesus, porque lá no livro de Lucas, Jesus ele veio ler esse texto e falar que naquele dia em que ele leu, estava se cumprindo essa palavra, ou seja, ele é o cumprimento dessa palavra. E aí ele fala muito sobre os contritos de coração e sobre os tristes, que ele veio consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se dê ornamento ao invés de cinza. Naquela época, naquela cultura, quando as pessoas ficavam muito tristes, recebiam uma notícia ruim, elas se cobriam de cinzas. Ou seja, se você visse uma pessoa coberta de cinzas, você sabia que aquela pessoa estava em extremo sofrimento, em profunda tristeza. E aí Jesus fala aqui, que ele veio retirar as cinzas para colocar um ornamento, né? Ele veio derramar o óleo de alegria através de tristeza, ele traz a unção, né? Que traz essa alegria. E vestes de louvor, ou seja, tira aquelas roupas de saco sujas de cinza para colocar vestes de louvor num lugar de espírito angustiado, retira o espírito angustiado e traz vestes de louvor. E a Rosinha falou aqui, né, que ela, o que faz quando está triste? Ela canta louvor, né? Ela gosta de cantar. E aí ele continua aqui, e se chamarão carvalhos de justiça. Carvalho, querido, é uma árvore nobre, sabia? De madeira nobre. E esses que estão tristes, que têm a sua alegria restaurada, Deus fala, que o próprio Jesus fala, ele vai transformar esses em carvalho de justiça. Às vezes a gente passa por sofrimentos e a gente não entende, mas o carvalho é uma madeira firme, uma madeira boa de trabalhar e que faz móveis sólidos, firmes. Às vezes a gente passa por processos duros, difíceis, mas eles nos transformam em algo nobre, firme, que serve para coisas lindas, porque são móveis lindos que podem ser feitos com carvalho, né? São plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Então, às vezes a gente passa por essas situações, não é? Mas uma outra coisa que eu quero trazer é que a gente não pode
perder a esperança. A tristeza, ela é passageira, então ela não pode, a gente não pode permitir que ela nos roube a esperança, não é? Então, tem aqui, tá vendo? Salmo 43, 5. Jesus, né, o Salmo, opa, tô em Isaías, gente, perdão, Salmo 43, 5. Diz assim, olha. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. O Alex colocou aqui, ó, nesses momentos gosto de ir à praia, tomar um banho de mar, rezar para renovar as energias com a bênção do Senhor. E é assim maravilhoso, né? Contemplar a criação de Deus é maravilhoso demais, a gente sente a presença de Deus, né? Acho que esses dias eu estava falando com o Valério, nesse final de semana ele falou comigo, falou assim, gente, ver a natureza, a gente estava caminhando em volta no Lago do Quitandinho, ele estava falando assim, gente, olhar a natureza, não tem como não ver a assinatura de Deus e a mão de Deus, né? É algo que realmente nos renova, né, as forças, ver a criação de Deus. Ver que se Deus sustentou e fez tudo aquilo, Ele cuida da gente também, né? Se cuida das aves, das flores, dos pássaros, da natureza, cuida da gente, né? Agora, olha que interessante, o salmista aqui, ele conversa com a alma dele, não é? Por que está batido a minha alma? Por que perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Ele conversa consigo mesmo. Quando pode, é muito mesmo. Quando pode é assim mesmo, né? Tipo Peró. Peró é bom demais, né, Alex? Eu também amo lá. E olha que interessante, hoje a gente sabe que é terapêutico a gente conversar com a nossa própria alma. Então, nesses momentos, por exemplo, você vai para a praia, você vai fazer uma caminhada, molhar o pezinho na areia, né, na água ali, andando na areia, molhando o pezinho ali na beirada da água, contemplando a natureza, em momentos de oração, seja o que for, mas a gente conversar com a nossa própria alma, isso é transformador. E o salmista, ele nos ensina isso. Né? O que está abatido em um salmo, a gente precisa examinar nós mesmos. O que está acontecendo? Por que eu me abati tanto por isso? E isso é muito importante, porque quando a gente entende o que nos abate tanto, quando você vira alguma coisa semelhante, você, opa, já sei, eu não vou deixar me abater tanto agora. Porque eu sei que isso pode me abater. E aí você começa, entendeu? A criar você realmente consegue criar ferramentas, recursos para poder lidar com isso, não é? Então isso é muito bom, não é? Essa conversa consigo mesmo, isso realmente ajuda demais a gente falar, e às vezes até falar em alta voz. Eu costumo inclusive falar isso, você pode ter uma conversa com você mesmo, e deve, sendo que a última frase dessa conversa, para encerrar esse diálogo, precisa ser uma frase que vai te deixar bem. Observa que ele fala, o salmista ele faz isso. E, gente, eu fico maravilhada porque hoje, quem trabalha e estuda sobre saúde mental, a gente fala sobre isso. Só que o salmista, ele vivia antes de Cristo. E ele ensina exatamente isso. É muito maravilhoso. Ele fala, olha o diálogo que ele tem com ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? A última frase dele, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu Salvador e meu Senhor. Ele termina a conversa com esperança, percebeu? Ele fala com ele mesmo, mas ele termina com esperança. Então, nesses momentos que nos sentimos angustiados, a gente pode conversar com a gente mesmo, sendo que a última fala dessa conversa que você vai ter consigo mesmo tem que ser algo que vai te dar esperança, que vai te deixar bem, entende? Tipo, nossa, aconteceu isso, nossa, eu estou muito chateada com isso. Mas por que isso aconteceu? Não fica assim, não, olha, isso logo vai passar. Olha o diálogo. E você vai tendo esse diálogo e a última palavra, uma palavra de esperança. Entendeu? Isso a gente aprende aqui, ó. Né? E aí nós temos ainda também, cadê aqui? Algo também para nos dar esperança. Salmo 126, 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Às vezes você está trabalhando num projeto, está fazendo coisas e acontecem situações que te abatem, que te frustram, não é? Que realmente mexem com você, não é? Te causam desilusão, frustração, são dias ruins, e aí
a gente precisa renovar as esperanças. Lembrar, isso é tristeza, isso vai passar. Eu estou passando por isso, é uma fase difícil, estou trabalhando, fazendo a minha parte, semeando e chorando, mas eu vou voltar com a mão cheia, eu vou voltar com os molhos, não é? Isso o salmista ele faz aqui também. Isso aqui em relação à tristeza, não é? A gente está falando de tristeza. Como eu falei antes, existem graus, não é? Existe a questão da tristeza, existe a depressão, aí a depressão já é patológica, ela precisa de acompanhamento médico mesmo, porque ela vai ter remédio, você precisa realmente, é diferente, porque a tristeza ela é passageira, a depressão ela não passa tão rápido, né? Então você precisa realmente de um acompanhamento médico, né? A tristeza ela é um fenômeno externo, né? Normalmente é alguma coisa externa que me afeta e eu fico triste. A depressão muitas vezes ela é um fenômeno interno e nem sempre ela vai ter um acontecimento claro. Talvez não tenha acontecido nada claramente e a pessoa pode, que tenha batido tanto e a pessoa pode entrar numa depressão, né? Então, você está vendo como são coisas diferentes? A pessoa ela vai ficar apática, sem vontade de fazer nada e não sabe por quê. Na tristeza não mexe com a nossa autoestima. Você fica triste, mas você tá com a sua autoestima ainda assim, ó. Você só tá triste. Vai passar. A depressão é diferente. É diferente. Todas essas palavras que nós lemos vai ajudar, mas a pessoa precisa de um acompanhamento médico. A mesma coisa em relação, quando a gente vai falar ainda da melancolia, ainda é outra coisa. Que precisa de um acompanhamento mais longo ainda, porque a melancolia ainda é mais duradoura do que a depressão. Mas hoje a gente está focando em tristeza e angústia, tá bom? Não sei se vocês sabiam dessas diferenças, né? Às vezes a gente engloba tudo como se fosse, tá depressivo, tá triste, né? Mas são coisas diferentes, né? Não coloca aí se vocês sabiam dessa diferença. Então, a gente vai falar também, existe uma situação que é a questão do luto. O luto pode nos deixar triste, tem algumas pessoas que podem, por causa de um luto, entrar em depressão ou mesmo em melancolia. O luto, normalmente, ele vai durar até 2 anos. Um luto normal, né? Ele vai ver um período assim. Normalmente, ele acontece após uma perda, não é? Essa perda pode ser de um ente querido, uma pessoa que a gente ame demais, né? Que a gente ame muito, uma pessoa querida, mas o luto também é de algo que é precioso para nós. A perda de um emprego, uma amizade que acaba de muito tempo, não é? Você ter que se mudar de um lugar que gosta muito e sempre morou e sempre gostou de lá, isso também vai ser um luto. Qualquer perda que signifique muito para você é um luto que a gente passa. Então a gente fala que na vida a gente pode viver pequenos lutos. Tem aquele luto maior que realmente é quando você perde uma pessoa que ama, porque isso é uma dor, né, irreparável. Mas existem pequenos lutos, que aí a gente não vai dizer que são tão irreparáveis, porque se você perde uma casa que você gostava muito, você pode ir para uma outra casa que você pode gostar, né? Tem coisas que você consegue reparar, no caso do luto é diferente, mas é uma dor também, uma tristeza, né? Que causa muita tristeza, um processo que você vai passar que é um pouco mais duradouro, não é tão rápido como uma tristeza comum, normal, né? E aí tem a angústia. E o que seria a angústia? O que você acha que é a angústia? E o que você sente na angústia? Algumas pessoas sentem aperto no peito, tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que quando está angustiado sente até pressão nas costas. Você sente alguma coisa? Como que você sabe que está angustiado? Já se sentiu angustiado alguma vez? Fala aí comigo. Gente, isso é bate-papo, fica à vontade, tá? Já se sentiu angustiado? Eu já me senti, né? E me veio, assim, essa sensação de aperto no peito, né? Então, cada um, às vezes, a angústia às vezes, ela pode se expressar no nosso corpo, em diferentes partes do corpo, né? Muitas vezes a gente sente... Como eu falei, muitas vezes a gente sente aqui, né, um aperto no peito, uma pressão, né? Não sei aí o que vocês já sentiram, né? A Leninha falou, eu nem sei identificar, às vezes é até difícil de identificar mesmo, né? E como que a gente se sente, né? E
A Patrícia falou aí, ó, já sentiu. É isso também que você sente, Paty? A angústia, gente, ela é, enquanto assim, a tristeza ela é um afeto, é um sentimento, não é? A angústia, ela não chega a ser um sentimento. A angústia, ela é um sinal, é um alerta. A Alex colocou, tem gente que mistura os sentimentos de angústia com ansiedade. Olha, é verdade, o Alex levantou um ponto importantíssimo aqui, hein? Olha, Pri, Pri, que bom que você tá aí, olha. Coração acelera, fica apertado. Então, esse coração apertado é a angústia mesmo. Né? O coração acelerado significa que já está encaminhando para ansiedade também, né? Já tem ansiedade aí. Né? E é porque realmente essas situações, o Alex colocou exatamente, tem gente que mistura, porque na verdade essas situações elas podem causar uma mistura de sensações, sentimentos e afetos. Né? A angústia, ela na verdade é um sinal de alerta. Né? A Rosinha falou aí, ó, um aperto no peito. Eu também, né, Rosinha? Quando eu fico assim, eu sinto um aperto no peito também. Ela é um sinal de alerta em virtude de algum conflito, ou seja, algum conflito aconteceu, alguma situação conflituosa você teve que presenciar ou enfrentar, e aí te dá um sinal de alerta. Eita, é conflito, é alerta. E aí você sente essa angústia que às vezes ela vai dar esse aperto no peito, não é? E pode trazer inclusive ansiedade, não é? A angústia, às vezes, ela pode até não ter um motivo muito claro, nem sempre, às vezes sim, às vezes não, mas é uma sensação de algo, às vezes, desconhecido e esmagador que pode vir a acontecer. Não é? Então, você viu uma situação de conflito, o que aquilo pode causar? Você ainda não sabe o que aquela situação pode causar, mas aquilo já te dá angústia. Não é? Então, é algo que você teme que seja esmagador, que seja uma notícia difícil, esmagadora, né? E algo desconhecido ainda, ou seja, você viu o conflito e você sabe que ele pode desencadear alguma coisa, mas não sabe o quê, né? E aí, como que a gente vai lidar com isso? Não é? Uma das coisas é a gente começar a treinar, a nomear, a dar nome ao que a gente está sentindo. Porque, normalmente, o que acontece é o que a Leninha já colocou aqui, ó, eu não sei nem identificar. Às vezes a gente não consegue nem identificar, a gente não consegue nem nomear, né? Às vezes a gente está atendendo, conversa com uma pessoa e fala assim, o que você está sentindo? Às vezes a pessoa ela não consegue nem expressar, não é, em palavras. Então a gente pode ir se exercitando nisso, não é? O que está sentindo? Aí eu estou sentindo, como colocou aqui, ó, um aperto no peito, estou sentindo o coração acelerado, estou ansiosa, né? Então a gente vai nomeando o que a gente sente. Estou tendo dificuldade para dormir, tem algo que está me tirando sono, estou preocupada com o que pode acontecer, porque eu não sei o que vai acontecer, não é? Então vem uma notícia, você trabalha num lugar, vem uma notícia na empresa, pronto, ó, já fica às vezes meio angustiado, não sei o que pode acontecer, não é? Então, são situações, é importante a gente aprender a nomear, a verbalizar, a falar, escreva, fale, não é? Isso é terapêutico. Então, assim, uma conversa, tem gente que não gosta de conversar com os outros, se abrir para os outros, o escrever é muito bom, né? A gente fala que é um certo tipo de livre associação, né? Em terapia a gente trabalha com livre associação. O que é livre associação, gente? A pessoa ela vai falando, mesmo que ela ache que não está fazendo sentido, está fazendo sentido. O cérebro dela sabe por quê. Ela não tem consciência, mas ela tá falando, estou mudando de assunto de uma hora para outra, não tem nada a ver, né? Tem a ver. Então, isso é livre, a gente trabalha com livre associação. Então, a pessoa tá falando, a gente só tá ouvindo. E aí a gente vai pegando, tá vendo? Por que fez sentido? Porque ela falou isso e isso faz sentido com isso. E aí a gente vai conseguindo perceber o porquê dessa angústia, entende? Por isso que a terapia ajuda muito. Tem hora que não sei descrever e tem hora que são todos esses. Pri, às vezes acontece mesmo. Eu sou assim, não costumo falar. Então, para quem tem essa dificuldade de falar, o escrever, né, pode se tornar esse método de livre associação. Ou seja, você vai escrevendo, vai botando tudo no papel. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, eu botei tanta coisa, não faz nem sentido. Mas quando você vai reler, você acha coisa ali que você não tinha se dado conta.
Falei, gente, foi por isso que eu, entendeu? Foi por isso que eu falei. Olha só, as coisas começam a se encaixar, entendeu? Então é muito importante a gente verbalizar, seja escrevendo, seja falando, seja orando, como a Lênis colocou aí, é muito importante. Estou aprendendo a me abrir também com as pessoas, sempre fui de guardar tudo para mim. E essa questão da gente guardar, claro que a gente tem que ter critério com quem vai falar, né? Porque, né? Mas o guardar para si, chega uma hora que pode causar muita pressão dentro da gente, né? Parece que tem hora que a gente vai explodir, porque a gente não dá conta de guardar tudo, né? Então é muito importante a gente, para lidar com isso, a gente nomear, a gente falar, a gente descrever, né? Seja falando, seja escrevendo, seja orando. A gente observa, a gente olha nos salmos como que o salmista ele descrevia tudo que ele estava sentindo, ele ia botando para fora, não é assim? Então, a gente também precisa fazer isso. Por quê? Porque senão a gente vai guardando. Chega uma hora a gente se sufoca. E sabe o que acontece? Tem gente que perde o apetite. Sabe por quê? Porque tá com tanta coisa que não falou, que tá entalado aqui, que não desce nem comida mais. Entendeu? Meu pai costuma pintar quadros nesses momentos como uma terapia. É algo terapêutico, né? Ou seja, é a forma dele extravasar na arte dele, né? É uma forma que ele encontrou, né, Alex? E os hobbies ajudam muito, né? Ajudam muito mesmo, em questões de ansiedade, como a Priscila colocou aí, né? Quando você está se sentindo assim angustiado, ansioso, um hobby pode ajudar muito. Às vezes a gente até recomenda, a pessoa quando é muito ansiosa, principalmente questão de ansiedade, um hobby ajuda demais, né? Você vai fazer um crochê, fazer um artesanato, isso ajuda muito na questão da ansiedade, porque a cabeça que está a mil, você foca naquilo ali, ajuda muito, né? Então, essa questão ali, aí como eu estava falando, né? Às vezes a gente vai guardando, porque não consegue falar para os outros, aquilo entala, né? E aí a pessoa não consegue, começa a ter dificuldade de se alimentar, não desce, a pessoa perde o apetite. E eu sei por quê, porque a gente conhece casos assim, né? A gente lida com casos assim, a pessoa realmente perde o apetite. Por quê? Aí quando começa a botar para fora, consegue nomear o que está sentindo, na medida em que vai fazendo isso, e vai lidando com as circunstâncias, vai conseguindo, aí vai normalizando, tá entendendo? E daí que é importante a gente dar nome aos bois, a gente nomear o que a gente está sentindo, colocar, e aí é o que a gente vê que o salmista fazia aqui. Ele ia colocando, ele ia falando. Aliás, semana passada na nossa live, nós falamos do Salmo, não foi? Salmo 37:5, não foi isso que a gente falou aqui? Que é, entrega o teu caminho ao Senhor. O entregar é exatamente isso, né? É como se você faz uma coisa e ela vai desenrolando. Você vai falando e você vai desenrolando tudo, você vai entregando tudo, né? Confiando e você dá a certeza de que ele vai fazer o resto. Isso vai te acalmando, vai aliviando a angústia, né? O verbalizar, né? Tem um salmo também, semana passada eu falei 37, hoje eu vou falar 34, o 34, 17 e 18, olha só que coisa linda. Ele fala o seguinte: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha o que o salmista fala aqui. Os justos clamam e Deus ouve. Ou seja, se você está angustiado e a gente fala com Deus, Ele ouve, não é? Ele livra de todas as angústias, todas essas sensações que a gente tem e às vezes a gente não sabe nem explicar. Ele livra, não é? E aí continua aqui, né? Livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o espírito quebrantado. Queridos, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que fazer uma terapia é maravilhoso, fazer um artesanato é maravilhoso, mas a gente sabe que nem todo mundo e nem o tempo todo você vai conseguir fazer isso. E no momento que você não está em terapia, como é que vai lidar com a angústia? Entendeu? Então, tá entendendo por que é importante trazer isso? Como que a gente vai fazer? A gente tem para onde correr, você tem para onde correr. Corre para Deus, fala com Ele, porque a gente não precisa nem de palavra bonita para falar com Ele, porque Ele vai te ouvir. Quando você fala sinceramente, aí que fala, o justo clama, o Senhor o ouve. Livra-o das suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Aí no 19 fecha com chave de ouro. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha só, encerrando com uma mensagem de esperança, né? O salmista aqui, Deus livra de todas. Então, quando a gente tem as nossas angústias, quando você tem as suas angústias, você está num momento em que não tem como parar para fazer uma pintura, não tem como parar para... Né? Às vezes a gente não tem como ir lá na praia, né? Quem está aqui em Petrópolis, Alex, não tem a sua sorte de poder ir numa prainha, né? O Alex mora no Rio. Mas assim, a gente não tem essa sorte. Então, como que a gente vai fazer? Eu gosto muito de caminhar, né, em volta do Lago Quitandinha. Não é sempre que eu consigo fazer isso. Como que a gente faz? Não está na minha hora de terapia. Como é que eu vou fazer? Posso até mandar uma mensagem para o terapeuta, mas ele não vai poder responder. Mas tem alguém que está 24 horas pronto a nos ouvir. Não é? E quem é esse? É Deus. Ele nos ouve. Né? Então, a gente leu aqui vários textos, Jesus falando no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Deus, Ele nos ouve. Quando a gente abre, a gente nomeia, não é? A gente faz esse diálogo com a gente, faz esse diálogo com Ele. Não é? Quando a gente busca, encontra. Né? A palavra do Senhor diz, todo aquele que busca, encontra, o que bate, se abre, o que pede, recebe. Então, quando nós estamos assim, angustiados, tristes, a gente pode ter essa certeza. Se a gente pedir alívio, Ele vai dar, porque o que pede, recebe. Se a gente busca isso, a gente vai encontrar, porque quem busca, encontra. Tá entendendo? E é importante, muito importante, trazer à memória o que dá esperança. Quando a gente está abatido, quando a gente está triste, a gente tende a focar naquilo ali. Nesse momento, é muito importante que a gente precisa focar para resolver, sim, mas a gente focar também no que nos dá esperança, no que pode nos dar esperança. O que pode me dar esperança? Bom, eu tenho isso aqui me dá esperança, né? E a gente busca essa esperança em Deus. Deus é a fonte inesgotável que você pode ter não só esperança como fé. Né? Porque a esperança é algo que a gente espera que aconteça, mas não necessariamente a gente acredita que é possível. Mas a fé é a certeza do que você nem vê ainda acontecendo, mas você vê que vai acontecer. Você crê que vai acontecer, isso é fé. Né? Crer depois que acontece é constatação, mas crer antes, algo que não tem a menor possibilidade, é fé. E aí a gente tem essa possibilidade de, em momentos de tristeza e angústia, a gente poder exercitar essa fé, de crer que Ele está ouvindo. Né? Hoje aqui essa palavra que ela está trazendo para você a esperança de que no momentos de tristeza que você passa, tem alguém que te ouve. Às vezes, como eu falei, você tem um terapeuta, você tem, né, você tem um irmão da igreja, aquela amiga, o seu amigo, o seu irmão, o seu parente. É muito importante ter uma rede de apoio também. Mas nem sempre essa rede de apoio está disponível na hora que a gente precisa. Mas o Espírito Santo, ele está 24 horas, isso é maravilhoso demais. Ele está 24 horas à sua disposição, aí onde você está. Né? É só clamar, é só chamar por Ele. Tem um versículo que diz, chama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Então a gente pode chamar, porque Ele vai ouvir, Ele vai atender, Ele vai socorrer, Ele vai aliviar essa angústia, né? Então isso é maravilhoso, entendeu? Glória a Deus, né, Leninha? Isso está fazendo, como dizem, né? Faz sentido para você, né? Porque para mim faz total sentido. E o que eu trago aqui, queridos, é algo que eu tenho experimentado. É algo que eu tenho experimentado. Ah, Dani, mas você é terapia e fica falando da Bíblia. Queridos, eu entendo o seguinte, eu não sou só isso aqui que você vê, assim como você não é só sua carne. Nós não somos só corpo. Nós temos também nossa alma, temos a psique. Mas também não somos só psique e corpo, somos espírito também. E a gente não consegue dividir os três. Eu posso tirar minha alma vai ali e volta e meu corpo fica aqui? Não, isso não funciona. Porque nós somos três. Então, para que a gente tenha as nossas dores integralmente tratadas, precisamos entender que somos seres integrais, espírito, alma e corpo, e na hora de abordar o que sentimos, também precisamos levar em conta o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Porque uma coisa afeta a outra. Quer provar que afeta?
A tristeza, ela afeta o seu sono, o seu corpo não descansa. Mas a tristeza, ela não está no seu corpo, tá? Mas afeta, não afeta? Da mesma forma, o espírito afeta os três. Então, quando a gente tem esse diálogo com a gente mesmo, e a gente leva sempre nesse diálogo, né, que a gente tem com a gente mesmo, ou que a gente tem com Deus, a gente termina esse diálogo, essa nomeação que a gente dá daquilo que a gente está sentindo, mas a gente termina com palavras de fé, com palavras, né, que renovam a nossa esperança. Isso vai começar a mudar dentro de você. Você já vai, e se for de noite, você dorme e a alegria vem pela manhã. E as coisas realmente acontecem assim, né? Então, em momentos de angústia, de tristeza, não é? Eu quero deixar para você, se você sente, tá num momento triste, né? Essa tristeza vai passar, não é? Na semana passada eu falei aqui, né? Teve um momento na minha vida que eu passei muito triste, muito difícil. Foi uma das épocas mais difíceis, e eu lembro que meu pai me contou essa historinha, que eu vou contar de novo, porque vai que você não ouviu semana passada, né? Que um rapaz, ele chegou perto de um sábio e pediu um conselho, e o sábio deu 2 envelopes. E aí deu um envelope assim e falou assim, olha, no seu melhor momento da vida, você abre esse envelope aqui. Aí pegou um outro envelope, olha, no pior momento da sua vida, você lê esse outro envelope aqui. Deu 2 envelopes para ele. E aí tá, passou um tempo, ele chegou no melhor momento da vida dele, lembrou, opa, eu vou ver os conselhos do sábio. Tava lá, isso vai passar. E o melhor momento passou. Aí depois, quando ele estava no pior momento da vida dele, lembrou do segundo envelope. O segundo envelope do sábio, vou lá ver o que estava escrito. E o que estava escrito? Isso vai passar. E realmente o momento ruim passou, não é? Então, é importante a gente lembrar, as lágrimas podem rolar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã, isso vai passar. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo debaixo do céu, né? Então, há tempo para a tristeza acabar e há tempo para a alegria também chegar, né? Então, que a gente possa... Eclesiastes 3, ele está dizendo para a gente, olha, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, não é? Versículo 4, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Talvez você esteja no tempo de prantear, no tempo de chorar, mas é importante que você lembre que Deus tem tempo de rir, tem tempo de dançar, vai chegar o tempo de dançar também. Então, a gente possa sempre ter essa fé, essa esperança no nosso coração, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ainda que a gente não entenda por que isso nesse momento está acontecendo, a gente precisa ter a fé que isso vai passar. Isso vai, né? Isso, a gente precisa entender isso. Eles, isso faz sentido para você? Fala aí se você quiser compartilhar, o que você faz, né? Algumas pessoas compartilharam aqui no começo da live o que elas fazem quando se sente assim, não é? O que você faz? Não é? E quando um amigo está assim, como que você faz? Como que você reage? Você é daqueles, eu não sei como é que faço, eu vou sair de perto e fico torcendo para a pessoa ficar bem, né? Outros falam assim, não, eu vou orar por você, viu? E outros oferecem um ombro amigo, tenta ter uma palavra. Como que você faz? Fala aí para mim. Enquanto isso, eu vou beber água. A Priscila botou aí, amém. Amém. Alguém quer compartilhar, gente? Isso aqui não é uma live, mas é um diálogo, tá, gente? É bate-papo, tá? Ó, tá aí a pastora Patrícia, que é minha pastora. Pati, por favor, fale também. O que vocês têm para falar é muito importante. Tem meu primo aí, o Alex. Grazi, seja bem-vinda. A gente estava falando aqui, Grazi, a gente falou hoje de tristeza, de angústia e como lidar com isso, né? Quais as ferramentas que nós temos aí, quais os recursos que a gente pode ter para lidar, né, com essas situações. Tem algumas coisas... a Leninha colocou aqui, ó, quando tem alguém nessa situação, eu escuto primeiro. Muito bem, isso é sábio. Mas muita sabedoria isso.
É muito bom se a gente ouvir, né, o que o outro... Ei, Grazi, a mamãe do ano, gente. Meu sobrinho emprestado, tá? Vai nascer aí. E tem algumas coisas também que eu nem falei aqui, eu anotei agora que eu lembrei aqui, olha só. Eu falei muito sobre a gente colocar em palavras, né? Aquilo que está dentro da gente, seja em oração, seja escrevendo, seja desabafando com alguém, seja fazendo terapia, não foi? Uma outra coisa importante também é a gente perceber o que a gente faz com esse sofrimento. Normalmente, entendeu? O que a gente faz quando a gente está sofrendo? Qual é a nossa atitude diante do nosso próprio sofrimento ou diante do sofrimento do outro? Né? O que a gente faz? Né? A gente pensar a respeito do que a gente faz. Tem algumas pessoas, como eu falei, tem pessoas que choram, tem pessoas que se desesperam, tem gente que pensa logo, não, tem que arranjar uma saída, tem que fazer uma coisa, isso vai passar. Tem gente que ignora e faz de conta que nada aconteceu, né? Então, primeira coisa, é importante a gente colocar em palavras. Segundo, perceber o que a gente faz com o nosso próprio sofrimento, né? E a terceira coisa, buscar como você pode reconstruir o desejo de viver. Quando a gente está abatido, é buscar o que a gente pode, né, fazer para reconstruir o desejo de viver, de estar bem de novo. O Alex colocou aqui, olha, dar um abraço, escutar, orar juntos, é verdade, muito bom, prima, é isso mesmo, né? E às vezes a gente não sabe nem o que vai falar, mas um abraço já faz toda a diferença, né? Fala tanto. A Pri colocou aqui, olha, eu às vezes fico sem saber o que falar, mesmo depois de escutar, mas uma coisa que não deixo de falar é de Deus, se ela precisar de algo que eu possa fazer para contar comigo. Amém, amém, Pri, isso mesmo, muito bom isso, não é? Saber, a pessoa saber, né, que tem alguém para escutar, não é? E que se precisar de alguma coisa, saber que pode contar, isso é muito bom, né? Isso é muito precioso, né? E o que eu estava aqui falando, né, também é importante disso. Então, essas três coisas, né, a gente ouvir, escutar, acolher, isso na verdade é o acolhimento, né, o que a gente chama de acolhimento, né? Então, a gente ouvir o que a pessoa tem para falar, ou nós mesmos, né, falarmos nesse momento. E aí, queridos, o que acontece? Às vezes, a gente está em lugares e situações que não tem quem nos acolha. Já aconteceu com você? Às vezes você recebeu uma péssima notícia, você estava no meio da rua, não conhece ninguém ali. Tem situações que vai ser necessário a gente se acolher também. A gente precisa se acolher. A gente precisa entender as nossas razões, né? Aí a Leninha está concordando com a Priscila, isso mesmo. Eu também concordo. Então, como eu estava falando, às vezes a gente precisa se acolher, às vezes a gente está sofrendo e a gente não tem compaixão da gente mesmo, né? E aí, às vezes a gente passa por uma angústia, passa por uma tristeza e a gente quer fazer de conta que nada aconteceu. E a gente vai... Aí o que a gente... Olha como isso pode virar uma bola de neve, gente, quando a gente faz isso. Que não tinha tocado nesse assunto ainda antes, mas quando você ignora e aí a gente... faz de conta que não existe nada, né? E aí, normalmente, a gente vai se ocupar ou fazendo um monte de coisa, começa a fazer um monte de coisa, e aí você fica ligado no 220, ou você vai começar a focar só nos outros para abafar a sua própria dor. Ou seja, eu não vou olhar para mim, eu vou ajudar, e é importante, é muito bom a gente ajudar os outros, tá, gente? Só que a única questão, o único problema numa situação dessa é você parar de olhar para a sua própria dor e não tratar a sua própria dor. Por quê? Porque isso pode desencadear outros problemas depois, né? Então, uma dor que ela não é olhada e ela não é elaborada, e o que é elaborar? É justamente a gente trabalhar. A gente vai falar sobre ela, a gente vai escrever sobre ela, a gente vai pensar sobre ela, a gente vai levar ela para Deus, mas a gente precisa trabalhar aquilo ali. Não vai ficar ruminando eternamente. Mas se a gente algo nos angustia, a gente precisa trabalhar aquilo ali, porque senão a gente vai chegar num momento em que essa angústia vai sufocar a gente. E aí ela começa a pipocar em problema de saúde.
né? Que aí são as doenças psicossomáticas que muita gente tem, né? Tem gente que tem mais predisposição às doenças psicossomáticas do que outros, mas isso pode pipocar, então é importante a gente reconhecer isso, né? E elaborar, lidar com isso daí, né? Com o que a gente tá dentro da gente. Gente, fez sentido para vocês? Como é que foi aí a live, esse bate-papo? Podem falar mais, gente. Eu gosto tanto quando vocês falam sobre. Eu acho muito bom. Eu acho que contribui bastante aqui. Vamos lá aqui. E foram coisas muito importantes, né? Falar aqui sobre a questão de você ouvir primeiro, né? Oferecer esse abraço, escutar, orar junto. A oração de um justo, como a gente leu aqui hoje, né? Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. A Graça falou, muito sentido, maravilha, amém, glória a Deus. Leninha também, amém, graças a Deus. Deus abençoe muito, queridos, a gente está encerrando hoje aqui, mas que Deus abençoe ricamente a sua vida, não é? Amém, Pati. E que Deus abençoe a sua vida, não é? Que você tenha sempre essa esperança, essa fé, né? De que nós tem como, né? Transformar essa situação, né? Deus tem óleo de alegria ao invés de choro, né? Ele tem, né? Então, quando a Leninha compartilhou aqui, né? De levar a oração, a Rosa também, o Alex também, né? E a gente leu aqui como o salmista fez, e se a gente seguisse isso, não falha, gente, a gente vai ficar bem, isso vai passar, né? Só lembrar lá, isso vai passar, um envelope, né? E que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez, não é? Levando, né, uma palavra que tenha a ver com essas coisas do nosso dia a dia que nós sentimos e o que nós podemos fazer para lidar e para a gente ficar melhor e para ajudar os outros também, né? Porque nós estamos aqui para isso, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Leninha aí, muito obrigada. Boa noite. Obrigada por sua experiência. Que Deus abençoe. Obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês, viu? E semana que vem estaremos aqui de novo. Fiquem com Deus.